Olá, o meu nome é Catarina, eu tenho 21 anos e moro com a minha mãe e meu marido. Mas não é assim que essa história começa. Minha mãe engravidou de mim aos 16 anos e a minha avó não aceitou a gravidez. E então ela precisou ir embora e morar de favor na casa de uma amiga. Assim que eu nasci, a minha avó pediu que ela voltasse para casa. Acho que eu amoleci o coração dela. Mas logo os meus pais se casaram e formaram uma família feliz. Depois de 5 anos de casados, eles resolveram se separar e desde então morava somente a minha mãe e eu. E ela sempre me dizia que não queria que eu engravidasse cedo. Aos 14 anos, eu conheci o Maurício. Ficamos amigos por mais de 3 anos. Quando descobrimos que queríamos mais do que isso, nós resolvemos namorar. E ele era o cara perfeito para mim. Nessa mesma época, a minha mãe também arrumou um namorado, o Pedro, uma pessoa muito bacana e que queria formar uma família conosco. Mas a minha mãe tinha medo de começar novamente, sabe? Ela tinha medo de não dar certo. Com o passar dos dias, fomos nos conhecendo melhor e falei com a minha mãe que o Pedro era uma pessoa que eu gostava muito e que ela deveria aceitar o pedido de casamento dele. Aquela noite conversamos por horas. Acho que nunca tínhamos tido uma conversa tão aberta, como se fôssemos amigas e não somente mãe e filha. No outro dia, minha mãe falou para o Pedro que aceitava o pedido de casamento. Nunca vi uma pessoa tão feliz na vida. Então, resolvemos que no final de semana faríamos um churrasco para comemorarmos. Convidamos alguns familiares e amigos para que eles participassem da alegria da nossa família. Eu estava muito feliz, parecia que a noiva seria eu. Maurício perguntou se eu também queria me casar, mas claro que eu disse que não, éramos muito jovens. Precisávamos estudar, ter estabilidade para depois pensar em casamento. O churrasco durou 2 dias, o sábado e domingo. A comemoração parecia não ter fim, mas valeu super a pena. A minha mãe estava muito, muito feliz. Agendaram um casamento para 6 meses depois. Eu queria que a minha mãe vestisse de noiva, mas ela hesitou. Falava que não tinha mais idade para aquilo. Durante aqueles 6 meses, nós sonhamos com o dia do casamento. Passávamos horas conversando a respeito e ríamos muito. Era um sonho de uma vida. Chegou o tão sonhado dia da minha mãe. Ela estava mega nervosa. A igreja estava pronta, os convidados todos aguardando a chegada dela. Mas algo estranho aconteceu. Quando estávamos saindo da igreja, a minha mãe passou mal e desmaiou. Levou alguns minutos até que ela pudesse estar recuperada. Eu fiquei muito preocupada com ela. Na igreja eu fiquei inquieta, com medo que aquela cena se repetisse. Quando acabou a cerimônia, eu fiquei até aliviada. Tudo tinha dado certo. Fomos para a festa, o bolo estava lindo, a festa estava perfeita. Até que a minha mãe me chamou e falou que precisava ir ao banheiro. Então eu fui ajudá-la. Assim que entramos, ela voltou a passar mal. Disse que estava enjoada. Foi preciso levar ela embora para ela descansar. Mas antes, resolvemos passar no médico. O médico disse que ela estava só cansada, que uma boa noite de sono resolveria o problema. Então, nós ficamos aliviados e fomos todos para casa. Nos dias seguintes, ela continuou passando mal e de repente eu também estava como ela. Aquilo não era normal. Logo, pensamos que talvez tivéssemos pego alguma virose. Combinamos e fomos ao médico juntas. Fizemos alguns exames e fomos surpreendidas com a notícia. Na verdade, eu quase morri de susto e a minha mãe de nervoso. Voltamos para casa as duas caladas. Aquela situação estava me matando. Minha mãe não dizer uma palavra, eu não sei se era por ela ou por mim, mas eu estava chateada. Quando chegamos em casa, eu liguei para o Maurício. Pedi que à noite ele passasse lá, pois precisávamos conversar. E já avisei que a conversa seria séria. Quando ele entrou, a minha mãe e o Pedro já estavam esperando. Ele até se assustou com as nossas caras e falou que achava que a conversa não seria boa. Minha mãe resolveu falar primeiro. Contou o motivo pelo qual ela estava passando mal, desde aquele dia do casamento. O Pedro ficou super feliz. Até o Maurício quis comemorar, mas a minha mãe interrompeu. Falou que o mesmo motivo dela passar mal era o meu e que queria saber como eu e o Maurício faríamos nessa situação. Eu vi a alegria do rosto dele sumir. Fiquei com medo do que viria depois. Quando eu levantei para tomar água, o Maurício segurou na minha mão
e olhou para minha mãe e disse que ela poderia ficar despreocupada, pois ele assumiria a mim e ao nosso filho. O Pedro começou a rir e começou a imaginar as crianças correndo pela casa. A minha mãe também se animou e a conversa voltou a fluir naturalmente, mas eu estava muito preocupada. Antes de ir embora, o Pedro chamou o Maurício e o convidou para trabalhar com ele, que aceitou na hora, afinal, agora tínhamos um bebê a caminho. Só faltava saber qual seria a reação dos pais dele. Assim que ele chegou em casa, já contou para os pais o que estava acontecendo. Levou uma bronca daquelas, mas logo o telefone tocou e já queriam notícias de como eu estava. As nossas famílias se uniram, viraram uma única família e isso nos uniu muito também. Os meses seguintes foram mais fáceis, pois o enjoo passou e aí eu pude curtir um pouco a gravidez. O meu quarto precisou ser adaptado para caber um berço, estávamos super ansiosos para a chegada dos bebês e torcíamos para que eles nascessem no mesmo dia. Só não conseguimos chegar em um acordo quanto ao nome. Quando fizemos o ultrassom, ficamos sabendo que eu teria uma menina e a minha mãe um menino. Pedro era pura felicidade e já chamava o menino de Pedrinho. Minha mãe ficava muito brava. Maurício e eu não conseguíamos chegar a um acordo para o nome da nossa filha. Eu queria Sofia e ele Vitória. Todo dia rolava aquela discussão. Então, resolvemos fazer um sorteio. Minha mãe e minha sogra resolveram participar. Queriam opinar no nome e aceitamos e logo tínhamos 4 nomes para escolher. A sorte estava lançada, mas o meu coração estava em pânico. O nome sorteado foi o da minha sogra, Ana Luísa. Eu até gostei do nome e passei a aceitar, mesmo não sendo o nome que eu queria, mas estava tudo certo, eu havia concordado com aquilo. Quando chegamos no 9º mês de gestação, eu já não estava mais aguentando carregar a minha barriga. Tudo o que eu queria era ficar deitada. Minha mãe ria horrores de mim e sempre dizia: "Agora você vai ver como eu me sinto". Eu já me preocupava com a fase da adolescência e conseguia enxergar tudo o que a minha mãe sempre dizia, mas Maurício pedia que eu curtisse cada fase e deixasse as preocupações de lado. Viva o presente, ele dizia. Pare de imaginar as coisas, isso não leva a nada. O bebê da minha mãe veio primeiro. Deram o nome de João Guilherme, em homenagem aos avós já falecidos. Até a combinação ficou perfeita, todos aprovaram. Ana Luísa ainda levou 2 semanas para nascer, mas foi a maior alegria da vida assim que viu o rostinho. Ela era linda e eu já nem me importava mais com o nome. A enfermeira veio chamar o Maurício para fazer o registro. Ele perguntou se eu realmente não me importava e eu falei que não, pois eu estava feliz demais em ter a minha pequena em meus braços. Ele saiu e quando voltou me entregou a certidão. Pediu que eu desse uma olhada se estava tudo certo. Eu fiquei surpresa. Ele havia registrado nossa pequena com o nome de Sofia. Eu não podia estar mais feliz, e tudo isso foi ideia da minha sogra. E foi assim que eu e minha mãe engravidamos ao mesmo tempo, e somos as mães mais felizes desse mundo, com uma família que de repente cresceu bastante. Oi gente, aqui é a Rê Andrade e eu queria dar um recadinho pra vocês. Agora eu tô mesclando o canal com vídeos da minha gravidez e vídeos de história. E eu queria saber se vocês curtem isso ou se vocês gostariam que eu deixasse só vídeos de histórias. Coloquem aí nos comentários, tá bom? Não esqueçam de se inscrever e enviar também a história para algum amigo de vocês para ajudar a gente a divulgar esse canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!